Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Alisson, professor de Geografia. E na aula de hoje nós falaremos sobre os agentes internos e os agentes externos que formam o relevo. Bom, para início de conversa, o que é o relevo? O relevo ele pode ser considerado como o conjunto de formas da superfície terrestre, como as montanhas, planaltos, planícies, depressões. Esses são exemplos de formas de relevo, são as principais formas de relevo que nós temos. Nós podemos ter outras variações que nós falaremos aí ao longo das próximas aulas. Mas então o relevo ele é resultado da ação de agentes internos, ou seja, de forças que vêm do interior do planeta, e a ação de agentes externos, ou agentes, forças que atuam sobre a superfície terrestre. Então, uma vai ser responsável por formar o relevo, a outra vai ser responsável por desgastar o relevo. Se nós tivéssemos só a ação de agentes internos, por exemplo, o relevo seria totalmente cheio de montanhas, cheio de pontas e tudo mais. E se nós tivéssemos apenas a ação dos agentes externos, o relevo ele chegaria em algum momento que ele se tornaria totalmente plano. Nós não teríamos assim as diferenças, montanhas, planaltos, nem nada. Então o relevo ele está em constante transformação. Então todas essas formas que nós vemos aí no planeta Terra, essas formas são o relevo, são chamadas de relevo que elas podem ser de formas variadas, de acordo com o seu processo de criação, de acordo com o resultado de ação dos agentes que formam esse tipo de relevo, como as montanhas, como as planícies, as depressões, os planaltos. Bom, então, os primeiros agentes que formam o relevo são os agentes internos, que vêm do interior do planeta Terra. Então, o planeta Terra ele tem uma estrutura, a crosta terrestre, é a camada mais fina, mais externa. Aí nós temos o manto, e aí nós vamos ter o núcleo também. Então, a movimentação que ocorre no manto faz com que a crosta terrestre ela acabe se movimentando, porque a crosta terrestre ela é formada, ela é basicamente toda fraturada em grandes pedaços, que são chamados de placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas estão ali sobre o manto. E quando esse manto acaba se movimentando, faz com que as placas tectônicas também se movimentem. Daí vai causar ali é, tectonismo, o movimento das placas tectônicas, terremotos, vai ser responsável pelo vulcanismo também. Então, todos esses agentes internos aqui, eles estão ligados à movimentação das placas tectônicas originadas da movimentação do manto. Então, o primeiro aqui é o tectonismo. Aqui sim está relacionado ao movimento das placas tectônicas. Então, quando as placas tectônicas elas se movimentam, elas podem ter basicamente três tipos de movimento. O movimento divergente, que é quando as placas tectônicas estão se separando. Então, esse daqui que é o responsável pela separação de continentes, por exemplo, a América do Sul e a África estão se separando muito lentamente, mas ainda estão se separando, né? Esse movimento convergente aqui, esse movimento convergente de separação entre América e África se originou há aproximadamente 130 milhões de anos. Desde então, os continentes estão se separando. Nós podemos ter um movimento convergente, que é quando as placas tectônicas estão se chocando. Então, a placa tectônica que for mais pesada, ela meio que entra embaixo da outra placa tectônica, até chegar aqui no manto, ela vai derreter e vai voltar a ser magma. Aí vai voltar lá para o manto, depois vai originar novas rochas. E nós podemos ter também o movimento transformante, quando as placas tectônicas elas fazem um movimento em que elas deslizam lateralmente. E esses três movimentos aqui, eles são responsáveis pela formação de montanhas, pela formação de dobramentos, que algumas rochas elas têm uma certa capacidade de se dobrar, como se fosse uma elasticidade, quase como se fosse de borracha, e algumas vai causar falhas. Então, quando a rocha ela é muito dura, que ela não se dobra, ela acaba quebrando. E essa quebra acaba ocasionando falhas. Algumas sobem, outras acabam descendo. Então, isso seria um exemplo de falha. E o choque das placas tectônicas também pode causar terremotos, que é os abalos sísmicos, e também os tsunamis, quando acontece no fundo do mar, que acaba gerando uma movimentação da água do oceano, gerando lá o que conhecemos por tsunamis ou também maremotos. O próximo, então, é o vulcanismo.
Então, o vulcanismo ele é o processo de expulsão do magma do interior da Terra. Então, ele pode vir por meio de falhas, quando as placas tectônicas se chocam, acaba ocasionando uma falha, acaba acontecendo um derramamento do magma na superfície, ou mesmo por meio dos vulcões. Os vulcões, eles podem ter a forma de montanhas, porque acontece muito tempo aqui, muitas erupções ao longo do tempo, o que acaba fazendo com que ele fique com o formato de montanha, que ele vai subindo cada vez mais, porque esse magma derrama e vai se resfriando ao longo do tempo. Então ele pode causar também mudanças no relevo, novas rochas vão aparecer ali, que com o tempo vão se tornar solo, novas formas de relevo, assim por diante. Pode formar as ilhas vulcânicas também. O Havaí é um exemplo de ilha vulcânica, ok? As ilhas lá que a gente conhece por Havaí, nós temos vários outros exemplos de ilhas que são ilhas vulcânicas, que o vulcão está lá no fundo do mar, vai entrando em erupção, até chegar um momento que ele acaba saindo ali para fora da água e a gente consegue identificar a ilha. Mas nós temos várias ilhas vulcânicas, então, e vulcões no fundo do mar, que um dia eles podem acabar se tornando ilhas. Como eu falei para vocês, o arquipélago do Havaí é um exemplo, mas nós temos várias outras ilhas vulcânicas pelo mundo, que também estão ligadas ali à movimentação das placas tectônicas. Geralmente, a maioria delas estão no encontro de placas tectônicas. E o próximo agente interno que nós temos são os abalos sísmicos, ou os terremotos. Os terremotos, eles acontecem da liberação de energia das placas tectônicas. Quando as placas tectônicas se chocam, aqui um exemplo de placa tectônica, outra placa tectônica, quando acontece um choque entre elas, acaba liberando grande quantidade de energia. E essa energia, na forma de vibração, faz com que ocorram os abalos sísmicos. Então, essas ondas aqui de choque, elas vão indo para as diversas direções, até atingir cidades, por exemplo, e quando acontece no fundo do mar, essa liberação de energia, essa onda de choque, acaba fazendo uma movimentação da água do mar, da água do oceano, e quando essa movimentação chega na praia, acaba gerando ondas muito grandes que conhecemos como tsunamis ou como maremotos. Os terremotos, os abalos sísmicos, eles são muito mais comuns nas regiões de encontro das placas tectônicas. Quando as placas tectônicas se encontram, é onde a gente vai ter os terremotos. Geralmente com um movimento convergente, que são duas placas tectônicas indo na mesma direção, ou ainda com o movimento transformante, que elas acabam deslizando lateralmente, mas há um choque entre elas também, ok? Então, basicamente, esses dois movimentos que acabam provocando terremotos, que acabam modificando o relevo também. Então, os abalos sísmicos também são uma forma de modificação do relevo. Aqui, nessas imagens, a gente consegue ver um pouco dos estragos que os terremotos ocasionam, onde acontece. E essa outra imagem aqui, nós conseguimos ver um pouquinho de como é na situação do Brasil. Por exemplo, por que o Brasil tem baixa atividade sísmica? Por que não acontecem grandes terremotos no Brasil? Porque nós estamos aqui no Brasil um pouco distante do encontro das placas tectônicas. Então, nós temos aqui a placa tectônica da América do Sul e a placa africana, que estão fazendo um movimento divergente. A África indo para essa direção, a América indo para a outra direção. Então, estão se separando, no passado foram unidas e ainda estão se separando. E essa placa está indo nessa direção de encontro à placa de Nazca. Então, aqui há um movimento convergente, placa de Nazca com a placa sul-americana. E um grande exemplo, então, de resultado do choque dessas duas placas tectônicas, é a formação da Cordilheira dos Andes. Quando duas placas tectônicas se chocam, elas podem dar origem a montanhas, como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que ela é formada a partir do choque de duas placas tectônicas, a placa sul-americana e a placa de Nazca. Outro exemplo de cordilheira formada pelo choque de placas tectônicas é a Cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Lá também são duas placas tectônicas que estão se chocando
e deram origem à Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes é também resultado do choque de placas tectônicas, que são chamadas lá de dobramentos modernos, como já falamos numa aula anterior da estrutura geológica. Ok? Então, são esses três agentes internos que são responsáveis, então, por formar o relevo. São forças que vêm do interior do planeta e eles são responsáveis aí pela criação também de formas de relevo. Então, retomando aqui rapidinho, o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos também, que acabam sendo resultado do próprio tectonismo. Ok? Então, lá do tectonismo, nós temos a formação de montanhas, por exemplo, mas podemos ter a formação de falhas. Aqui também pode resultar na formação de falhas, os abalos sísmicos, ou de certas modificações do relevo. Então, esses são os agentes internos, forças que vêm do interior do planeta. E agora nós falaremos dos agentes externos, ou seja, aqueles que não vêm lá, não são forças que vêm do interior do planeta, mas são forças que atuam sobre o relevo agora, que eles estão aí na superfície, estão sobre a superfície, na atmosfera, assim por diante. Quem que são eles? A gente pode colocar a chuva, a gente pode colocar os seres vivos, aqui os seres humanos também, a ação das geleiras, a ação do vento, a ação dos rios, a ação dos mares e dos oceanos. Então, todos esses agentes aqui, eles agem na superfície terrestre e o que eles fazem? Eles desgastam o relevo, eles transportam sedimentos, levam sedimentos para outros lugares, fazem com que eles se depositem lá nas formas de bacias sedimentares, que vão formar rochas sedimentares. Então, os exemplos estão aqui, são basicamente esses agentes aqui responsáveis por agora desgastar o relevo. Então, eles não estão mais formando relevo, eles estão formando novas formas de relevo a partir do desgaste do relevo formado pelos agentes internos. Então, dá para ver aqui que há um equilíbrio de forças. De um lado, nós temos os agentes internos e do outro, nós temos os agentes externos, que fazem com que haja meio que um equilíbrio na formação do relevo do planeta Terra. Um dos principais processos que acontecem relacionados aos agentes externos é o intemperismo. O intemperismo ele pode ser considerado como o processo de fragmentação e decomposição das rochas. E o intemperismo ele pode ser físico, pode ser químico, pode ser biológico. Um exemplo de intemperismo físico tem a ver aqui com a mudança da temperatura. Então, quando não há uma mudança química na rocha, então é um processo físico mesmo, como uma mudança de temperatura, que faz com que a rocha se quebre. Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, poderia ter a água aqui em cima, essa água se transformou em gelo, e o gelo acaba expandindo cerca de 9% do seu volume, e fez com que a rocha se quebrasse. Ou a própria mudança da temperatura fez com que a rocha se quebrasse. Então, é um processo físico que ocorreu aqui. Então, fragmentou a rocha, mas é um processo físico, de mudança de temperatura, por exemplo. Outro exemplo, intemperismo químico causado pela água da chuva. Então, a chuva ela pode ser mais ácida em determinados locais, que faz com que alguns elementos da rocha eles sejam dissolvidos, principalmente rochas sedimentares. Então, agora aqui é um processo químico. Então, a chuva pode ser considerada, então, um exemplo de intemperismo químico, porque há aqui um processo químico de dissolução dessa rocha. Então, houve um processo de dissolução aqui, formando esses buracos que estão aparecendo na rocha. Ou ainda ele pode ser biológico, quando originado de seres vivos, como raízes que podem quebrar rochas, como líquens, como outros tipos de plantas também, que podem ser responsáveis, então, pela fragmentação ou pela decomposição das rochas. O intemperismo é o primeiro passo na degradação do relevo, na desagregação, porque ele fragmenta as rochas, depois faz com que essas rochas se decomponham, pode se transformar em novos solos, assim por diante. Após o intemperismo, vem a erosão. Então, o intemperismo fragmenta as rochas e a erosão está relacionada com a remoção e o transporte dos sedimentos. Então, a erosão ela pode ser causada pela ação da água, aqui um exemplo de rio, provavelmente, ou do mar,
pelo vento. Então, os ventos eles são mais comuns de acontecerem no deserto, dos agentes erosivos serem mais... Desse agente erosivo específico, que é o vento, ele é muito mais atuante em regiões desérticas, onde não tem água da chuva. O gelo, então, em regiões polares ou montanhosas, nós temos a ação do gelo como um processo erosivo. Nós temos a ação humana também, quando acaba retirando vegetações, sem considerar a dinâmica daquele relevo, acaba gerando o que a gente pode conhecer por ravinas ou vossorocas, quando é um processo muito grande. Então, esse processo aqui esse resultado aqui é muito grande. Então, pode ter vários metros aqui de profundidade e largura, e daí ele é conhecido como vossoroca. Então, essa daqui é uma área perdida, praticamente não vai ser utilizada mais para agricultura, nem nada. Então, o que precisa é colocar a vegetação nativa de volta para evitar que esse processo aumente, para evitar que esse processo erosivo continue cada vez mais, engolindo, às vezes, estradas, plantações, até bairros, casas. Então, isso daqui pode ser um processo natural, os processos de ravinas e vossorocas, ou podem ser provocados pela ação humana também. Então, geralmente é provocado pela ação humana, que acaba retirando a vegetação, acaba retirando aquela cobertura do solo, e o solo acaba ficando muito exposto à ação da água, que acaba gerando, então, as vossorocas. O transporte e a sedimentação. Então, o transporte ele pode ser também pela água, pode ser também pelo vento, o transporte ele pode ser também pela ação das geleiras, e vai se depositar em algum lugar. Aí vai acontecer o processo de sedimentação. Nesse exemplo que está mostrando na imagem, vai ser no mar, mas não precisa ser necessariamente no mar, pode ser em regiões mais baixas, podem formar bacias sedimentares, pode formar rochas sedimentares, pode formar planícies, como a praia, por exemplo. As regiões de praias são um exemplo de planície, que a gente chama de planície litorânea, formada ali pela sedimentação, o transporte, que geralmente vem dos rios, e a deposição ali, a sedimentação na região da praia, aí pela água do mar. A ação das águas é um dos principais. Elas acabam modelando cânions, vales, planícies, água, tanto a água do mar quanto a água dos rios, podem causar também enxurradas, podem causar escorregamentos, no caso, quando chove bastante. Então, o principal agente erosivo no mundo é a água. Nós temos o vento, temos as geleiras, temos, mas os ventos eles vão atuar mais em regiões desérticas, onde não tem água, e as geleiras vão atuar, então, em regiões polares. As geleiras são, né, obviamente, feitas com água, mas aí no estado sólido. E a ação dos oceanos, na água dos oceanos, pode formar as praias, que eu já falei, as falésias, que são um tipo específico, como se fosse um degrau ali na praia. E como eu falei, a ação dos ventos e das geleiras, que não são assim tão comuns, só acontecem em regiões específicas, os ventos responsáveis pela formação de dunas em áreas desérticas. As geleiras elas podem formar vales em forma de U, como essa imagem está mostrando aqui, muito provavelmente numa região polar ou numa região montanhosa, que é mais comum da gente ter esses vales em U. Então, eles vão atuar ou em climas áridos ou em climas polares. Na maior parte dos climas, clima temperado, clima equatorial, clima tropical, até o semiárido, a gente vai ter a ação da água, sendo o principal processo erosivo, relacionado, então, aos agentes externos. No Brasil, por exemplo, de maneira geral, são as águas que fazem esse papel de agente erosivo, então, de agente externo do relevo. Em qualquer região do Brasil, a água ela vai estar presente ou nos rios, ou na chuva, ou mesmo com a água dos mares e dos oceanos nas regiões litorâneas do Brasil. Podemos ter ação humana também, principalmente com a retirada de vegetação nativa, a criação de bairros aí, e de habitações em áreas com muita declividade. Aí, quando vem uma chuva, esse solo fica muito encharcado, acaba acontecendo esse tipo de ação aí, que são os deslizamentos de terra, e geralmente a população mais vulnerável é que vai acabar sofrendo as maiores consequências. O desmatamento ele vai facilitar esses escorregamentos, esses deslizamentos.
Então, a ação humana é um processo importante, um agente modelador do relevo, na criação lá de estradas, nos cortes de estradas, nas habitações, quando retira a vegetação, por exemplo. Então, a gente tem que considerar também ação humana como um agente modelador do relevo, tá? Como um agente externo também que atua sobre o relevo. Então, para finalizar, falamos dos agentes internos e dos agentes externos. Agentes internos, as forças que vêm do interior do planeta, como tectonismo, vulcanismo e os terremotos. Os agentes externos, o intemperismo, a erosão, transporte, sedimentação, que aí lá os agentes que formam os ventos, a chuva, a água do mar, a água dos rios, as geleiras. Todos esses agentes, então, são responsáveis por esses processos de intemperismo, de erosão, de sedimentação, transporte. E, como resultado da ação desses dois tipos de agentes, nós temos o relevo. Então, o relevo está num equilíbrio constante entre a construção e o desgaste. A construção pelos agentes internos e o desgaste pelos agentes externos. E a ação humana também pode intensificar esses processos. Nós temos que considerar atualmente o ser humano como um agente formador do relevo também, ou modelador do relevo. Ele pode atuar na forma de desmatamento, construção de cidades, construção de estradas, então também está transformando o relevo. E por último, uma questão aqui. Então, os agentes exógenos são responsáveis por desgastar e modelar as formas do relevo. Dentre os processos exógenos, o que caracteriza o intemperismo é deposição de sedimentos transformados por rios e ventos, soerguimento da crosta terrestre devido a pressões internas, expulsão do magma através da crosta terrestre, ação de raízes, variações térmicas e chuvas, e o movimento de placas tectônicas nas zonas de subducção. Nesse caso aqui, ação das raízes, variações térmicas e chuvas, que a ação das raízes, então, pode ser considerado como intemperismo biológico, as variações térmicas como intemperismo físico, e as chuvas como intemperismo químico. Ok? Pessoal, então, agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês para a nossa próxima aula.